Boa noite, pessoal. Nós vamos prosseguir nossa aula com tipos e processos de purificação de água. Bem, o Brasil, para a utilização da água para uso farmacêutico, são necessários requisitos de qualidade. São necessários seguir esses requisitos de qualidade. E esses requisitos de qualidade, eles são estabelecidos em normas técnicas, como, por exemplo, no Compêndio Oficial, que é a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, e também em algumas RDCs, como a RDC 17 de 2010, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação, tá? E todas essas normas técnicas, elas são fundamentadas em recomendações internacionais já existentes. A água em si, ela constitui aproximadamente 90% da matéria-prima de tudo que é produzido na indústria. A gente fala de água, a gente está falando do processo final, do produto final, né, das análises físico-químicas, o desenvolvimento do fármaco e até mesmo como método de sanitização, esterilização, que a gente já discutiu também em sala de aula. Quando a gente fala de esterilização, a gente vai ter a característica de ter dois tipos de esterilização por via úmida e a esterilização por via seca, né? E eu sempre pergunto para vocês qual é o melhor método de esterilização e a resposta depende, né? Geralmente, materiais ou qualquer tipo de material que você estiver utilizando que seja suscetível à hidrólise, ele não pode ser submetido a uma esterilização por via úmida ou sensível à água. A esterilização por via úmida que a gente faz é a autoclave e a gente vai ter então aliado ao aumento da temperatura, aumento de pressão. Então a gente vai conseguir uma temperatura maior quando comparado à esterilização por via seca, que são as estufas em geral. Além disso, a água também é utilizada para higienização das instalações, lavagem de vidrarias, autoclaves, para alimentação de cromatógrafos em geral, tá? E toda a água utilizada, ela deve atender às especificações farmacofeicas para a finalidade do emprego, ou seja, a água utilizada dentro do sistema de produção, ela é diferente da água utilizada para lavagem de vidraria. A água utilizada para a primeira lavagem de vidraria, ela é diferente da última água utilizada para a mesma lavagem dessa vidraria no processo final, tá? E além disso, a gente deve sempre lembrar que as características da água, elas favorecem a contaminação. Então, é muito importante a gente saber como armazenar e se é possível promover o armazenamento da água. A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, tá? Em relação aos contaminantes da água, nós temos dois tipos de contaminantes químicos e os contaminantes microbiológicos. Em relação aos contaminantes químicos, eles são classificados como contaminantes orgânicos e contaminantes inorgânicos, tá? Esses contaminantes, eles podem ter origens diversas, como por exemplo a fonte de alimentação, a absorção de gases da atmosfera, resíduos dos produtos utilizados na limpeza, sanitização dos equipamentos, a tubulação, da própria tubulação, se a tubulação for muito antiga, assim por diante. Quando a gente fala de contaminantes orgânicos, a gente fala principalmente de pesticidas ou praguicidas, né? A gente discutiu também em sala de aula o exemplo do glifosato, que é o Roundup, um pesticida, o praguicida, né? Na verdade, ele é um herbicida extremamente polar, então ele tem muita afinidade pela água, então ele tem uma grande quantidade dele em água, principalmente no plantio da soja. A gente falou também de sojas transgênicas que são tolerantes a esse pesticida. Além disso, a gente pode ter hidrocarbonetos poliaromáticos, resultantes da decomposição tanto de vegetais como animais, endotoxinas bacterianas e assim por diante. Quando a gente fala de contaminante químico inorgânico, a gente tem que lembrar que o inorgânico é o que está na tabela periódica, tá? Então a gente vai ter tanto cloreto, nitrato, nitrito, sulfato, silicatos. Em água dura a gente tem muito contaminante inorgânico. E esses contaminantes em geral, eles podem ser removidos por diversos tipos e subsequentes de tecnologias de purificação de água, como por exemplo a osmose reversa, resina nitroquiônica, carvão ativado, oxidação por ultravioleta, ozônio, assim por diante. O segundo tipo de contaminante muito encontrado em água são os contaminantes microbiológicos, tá? Principalmente as bactérias. Essas bactérias, elas podem ser originadas da própria microbiota da fonte da água e de alguns equipamentos de purificação.
Por exemplo, procedimentos de limpeza e sanitização inadequados podem levar à formação de biofilmes, que são uma camada de bactérias bem finas. E aí, esse biofilme formado, a partir do momento que ele se forma, ocorre o contínuo crescimento de mais bactérias a partir de compostos orgânicos que vão sendo armazenados ali, tá? E podem desativar reagentes ou alterar substratos por ação enzimática, essas bactérias, ou aumentar o conteúdo de coliformes totais, alterar a linha de base, o que é isso? Ou ruído de fundo em análises espectrais e produzir pirógenos e endotoxinas, dependendo se essa bactéria ela é capaz de produzir endotoxina, tá? Quando a gente fala em alteração da linha de base, a gente está falando de análises fisicoquímicas, então a gente vai ter ali um impacto na qualidade final do seu produto. Além disso, a gente também tem como contaminante, eu esqueci de falar, particulados, principalmente sílica, como resíduos de tubulação ou colóides. Esses particulados, eles podem provocar entupimentos e prejudicar o processo de purificação, tá? Reduzindo então o desempenho desse processo de purificação, causando danos irreversíveis aos equipamentos em geral. Por isso que, na maioria das vezes, nós temos tecnologias de pré-filtração, para que a gente possa, na verdade, promover a segurança dessas tecnologias subsequentes, para que elas não tenham o seu desempenho alterado. Quando a gente fala de água, a gente tem que saber o que é água potável, tá? A água potável é o que vem da torneira, né, pelo tratamento de água da estação, e ela é definida segundo a portaria 518 de 2004 como água para consumo humano, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendam a um padrão de potabilidade que não ofereça riscos à saúde. Por que a gente tem que saber a água potável? Porque a água potável ela é o ponto de partida para qualquer processo de purificação de água para fim farmacêutico. Então, a partir da água de alimentação, que é a água potável, eu vou submetê-la a vários processos de purificação subsequentes para ter uma água de qualidade, seja ela uma água ultrapurificada, uma água destilada, uma água deionizada, uma água de osmose reversa, assim por diante, tá? A água potável, ela não é utilizada na preparação direta de cosméticos e medicamentos, tá? E ela é utilizada, por exemplo, para lavagem de locais, como sistema de abastecimento para irrigar, sei lá, plantas, qualquer coisa, mas para medicamentos cosméticos ela não pode ser utilizada. A partir dela, nós vamos promover a purificação para utilizar para fim farmacêutico, tá? Ela pode ser utilizada em etapas iniciais de procedimentos de limpeza, como eu falei, climatização térmica, síntese de intermediários, como sanitizante também, junto com sanitizantes, tá? E a água potável, ela também tem padrões que devem ser seguidos, por exemplo, valores de referência para potabilidade. Eu trouxe aqui para vocês um padrão de referência da Farmacopeia Americana de 2012, na qual a água deve ter um pH entre 6,5 e 8,5, cloro residual livre, coliformes totais, fecais, bactérias heterótrofas, ali a gente tem um máximo de 500 unidades formadoras de colônia por ml e assim por diante. A água purificada é o segundo tipo de água que eu gostaria de falar. A água purificada, ela vai ser advinda da água de alimentação, né? Então, a gente tem a água potável sendo submetida a processos de purificação de água. Então, é uma matéria-prima que vai ser produzida pelos próprios estabelecimentos a partir da água potável. E aí, essa água purificada, ela pode ser obtida a partir de combinações de diversos sistemas, como, por exemplo, múltiplas destilações, troca iônica por meio de resinas ionizáveis, tanto aniônica como catiônica, osmose reversa, deionização, eletrodeonização, ultrafiltração e assim por diante. A água purificada ela é utilizada na produção de formas farmacêuticas não parenterais e formulações magistrais, tá? Também é utilizado na lavagem de material e preparo de soluções reagentes. Não fazemos preparo de soluções padrões, tá? Ou soluções referência, né? Material referência com água purificada, só água ultra purificada. Meios de cultura, tampões são utilizados principalmente
em sistemas cromatógrafos, né, para manter ali o pH, para proteger as suas colunas cromatográficas, tá? A sílica não pode sofrer variações de pH muito altas. Para sucessivas diluições, também para injeção em cromatógrafo. E muito utilizado, então, a água purificada nos controles de qualidade físico-química, no desenvolvimento analítico, que a gente vai precisar desse tipo de água para fazer as corridas cromatográficas. Então, a gente tem um sistema de obtenção, armazenamento e distribuição validado e monitorado quanto aos parâmetros de condutividade e contagem microbiana. Por quê? Como a gente disse anteriormente, a água ela tem características que promovem, que determinam a sua alta contaminação. Então, a gente tem que sempre ter sistemas de obtenção, armazenamento e distribuição. A maioria das vezes, o melhor é não promover o armazenamento da água. Se a água for armazenada, então a gente deve promover o turbilhonamento dessa água, para que ela não fique parada por muito tempo, tá? Depois da água purificada, nós temos também a água ultrapurificada. É uma água purificada que ainda tem que seguir mais 3 parâmetros, que é baixa concentração iônica, então você tem que obrigatoriamente promover a deionização, a eletrodeionização dessa água, cábula microbiana e baixo nível de coliformes totais, tá? Então, nós temos aí essas 3 especificações da água ultrapurificada. A água ultrapurificada, ela então vai ter uma aplicação muito mais exigente quando comparada à água purificada. Então, a gente tem diluição de substâncias referências, substâncias padrões, né, para a gente fazer a injeção, em controle de qualidade na limpeza final de equipamentos e utensílios utilizados em processos que entram em contato direto com a amostra, que requer água com esse nível de pureza. Tudo que entra em contato direto com a amostra, a gente vai ter que utilizar então a água ultrapurificada. E ela não pode ser nunca armazenada. Ela deve ser utilizada no momento que é produzida ou então no mesmo dia da coleta. Então, é proibido armazenar água ultrapurificada, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre a composição do sistema de tratamento de água. Então, nós temos unidades de tratamento, de pré-tratamento, unidade de tratamento, dispositivos de armazenagem e distribuição de água, dispositivos para monitoração e controle do processo e sistemas de limpeza química e de sanitização. Bem, quando a gente fala de pré-tratamento da água dos mananciais, a gente vai falar de 4 fases consecutivas que essa água vai passar. Então, nós temos ali fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Na fase 1, a gente vai colocar agentes que vão promover a coagulação e floculação, tá, das partículas. Então, essas partículas, elas vão boiar sobre a água. E aí vem a fase 2, que é a decantação dessas partículas, porque elas vão flocular, coagular, flocular, então elas vão se juntar e aí elas vão pesar e decantar. A partir do momento que houve a decantação, então nós vamos fazer a filtração na fase 3 para remover essas partículas que estão ali em suspensão. E por último, nós vamos fazer a desinfecção, geralmente é feito a partir da adição de cloro, né? Para promover então a inativação de alguns organismos patogênicos encontrados ali naquela água. Como exemplo de agentes de floculação, eu coloquei para vocês o sulfato de alumínio e o cloreto férrico. Ainda no pré-tratamento da água, a gente tem a pré-filtração. Para quê? Para proteção de tecnologias subsequentes, a gente já falou disso, tá? A pré-filtração, ela pode ser filtração de profundidade ou filtração inicial, podemos utilizar filtros de areia ou combinação de outros filtros, tá? Ela serve para quê? Para remover contaminantes particulados na faixa de 5 e 10 micrômetros. A gente vai utilizar filtros em séries com diâmetros decrescentes para a gente conseguir pegar, determinar o máximo de impureza, retirar o máximo de impureza ali segundo o diâmetro desse filtro, né? E então ela serve para proteção das tecnologias subsequentes. A gente pode promover também a absorção por carvão vegetal ativado, a capacidade de absorção do carvão em contato com compostos orgânicos ou contaminantes, ele é muito eficiente, principalmente para a remoção de cloraminas, tá? Além disso, faz a remoção de agentes oxidantes, em especial o cloro livre, que afeta outras tecnologias. No processo de desinfecção a gente não coloca cloro, né? Baseados em membrana, como osmose reversa, deionização ou ultrafiltração, tá? E além disso, ele pode promover retirada de agentes sanitizantes, que são adicionados para crescimento bacteriano e formação de biofilme. Então, a gente tem que fazer a sanitização com vapor direto ou água quente e controle de partículas e contagem microbiana.
Aí a gente pode ainda fazer o tratamento com aditivos químicos. O grande problema de fazer o tratamento com esses aditivos químicos é que eles devem ser removidos no estágio posterior da purificação. Eles não podem deixar resíduo na água final, tá? E a gente pode fazer também na fase de pré-tratamento, tratamento com abrandadores. Abrandadores são aqueles capazes de remover íons, né, da água. Na verdade, vão ser utilizados abrandadores quando a gente tem uma alimentação dura. São a água que possui uma grande quantidade iônica. Então, a gente vai empregar resinas regeneráveis, são resinas aniônicas e catiônicas. Vale ressaltar que a resina catiônica ela é negativa porque ela captura cátions e a resina aniônica ela é positiva porque ela faz a captura de ânions, tá? E ele também é utilizado na proteção de tecnologias subsequentes, tá? E como que a gente escolhe o melhor processo de tratamento de água? Isso vai depender do que você tem. Por exemplo, qual que é a qualidade da sua água de alimentação? Você tem uma água de alimentação dura, por exemplo, aqui em Sete Lagoas nossa água é dura, então a gente vai ter que utilizar abrandador, então a gente vai ter que fazer uma deionização. Qual que é a qualidade, quanto que é a quantidade de água que você quer produzir? Por exemplo, no processo de destilação, a gente tem uma produção de água um pouco mais lenta, mas se a quantidade de água desse processo ela for pequena, que você precisa utilizar, é um processo barato, um processo simples, você consegue fazer dentro do laboratório, por exemplo, da Faculdade de Ciências da Vida. Qual que é a eficiência na retirada dos principais contaminantes que você precisa? Então, isso também vai te ajudar na escolha do processo de tratamento. Custo, quanto custa, né, fazer? E é fácil operar? Qual que é a facilidade de operação para que você escolha esse processo de purificação de água? O primeiro processo de purificação de água que nós vamos falar é a destilação, tá? A destilação ela é formada pelos processos de aquecimento, evaporação, condensação e resfriamento. Nós temos ali então as mudanças de estado físico, né, sólido, líquido e gasoso, sendo que de sólido para líquido para gasoso nós temos ali um processo que a gente tem que absorver energia, então um processo endotérmico, tá? E a gasoso líquido para sólido nós temos um processo com liberação de energia, um processo exotérmico. Então vai ocorrer a evaporação da água no processo dentro do destilador e vai eliminar contaminantes dissolvidos e os menos voláteis. Por quê? Se o contaminante ele for muito volátil, no momento em que a água evaporar, essa água ela vai carrear esse contaminante. Então, o seu contaminante extremamente volátil, ele não vai conseguir ser removido. Então, você vai ter uma água destilada ali ainda com um contaminante extremamente volátil e ainda persistente na sua água final, na sua água purificada. Substâncias mais voláteis, como eu disse anteriormente, eles são depositados na água, comprometendo a qualidade da mesma, como por exemplo o CO2, tá? O equipamento utilizado é o destilador, que vocês conhecem. A água destilada, então, ela vai ter boas características microbiológicas, porque como ela sofre um aquecimento, a maioria das bactérias, então, elas são termossensíveis e vão, então, sofrer morte celular, né? E baixa qualidade química, porque não consegue remover a quantidade de íons, tá? Então, a gente tem vantagens e desvantagens. Vantagens, remove uma grande porcentagem de todos os tipos de contaminantes. Ainda como vantagem, produz água com resistividade entre 0,2 e 1, investimento médio e o processo ele é fácil de operar. Como desvantagem, nem todos os contaminantes podem ser removidos e dentro do processo a gente pode gerar outros contaminantes, principalmente pelo aquecimento, tá? Não há controle de qualidade da água, alto custo de operação, porque a gente vai gastar uma grande quantidade de água de alimentação e ainda energia, e é necessário o pré-tratamento para garantir o desempenho dessa água destilada. O segundo processo que nós vamos falar é a deionização, tá? A deionização é a troca seletiva de íons H+ e OH- por impurezas ionizadas presentes na água. Então, nós vamos usar resinas aniônicas, resinas catiônicas, que são resinas téticas, tá? Formadas por polímeros orgânicos, geralmente sulfonados na forma de pequenas partículas. As resinas catiônicas, elas capturam os íons, liberando o íon H+ na água, e as aniônicas liberam o OH-, tá? E elas são regeneradas com ácidos e bases, respectivamente.
A água de alimentação. A água de alimentação da deionização, ela deve sempre sofrer um pré-tratamento, como por exemplo filtração e carvão ativado, tá? O processo isolado, ele não vai produzir uma água de alta pureza. Por quê? Porque ele é ineficaz na remoção de material particulado orgânico dissolvido, como por exemplo bactérias. Só que ele produz, nós temos aqui então uma vantagem de ter na deionização uma boa qualidade química, porque a gente consegue promover a retirada de íons, e uma péssima qualidade microbiológica. Então a gente não tem uma qualidade biológica, tá? O uso de lâmpadas ultravioleta ou filtração após deionização pode melhorar então essa qualidade microbiológica. Como vantagem, a gente tem baixo custo, fácil operação e regeneração das resinas. Então, a deionização ela é feita com deionizadores, tá? A eletrodeionização nada mais é do que a deionização acompanhada de um campo elétrico. Então, a gente vai ter a combinação de resinas catiônicas e aniônicas, tá? Com membranas semipermeáveis, por meio da aplicação de um campo elétrico. Então, nós vamos ter ali remoções de íons de forma contínua, sem necessidade de parada para regeneração. Por quê? Porque por meio da hidrólise a gente vai conseguir recuperar esses H+, e OH- o tempo inteiro. Então, essas resinas, elas são autorregeneráveis, tá? Então, as resinas, elas vão atuar como condutores, capturando os íons, tá? E as membranas semipermeáveis vão fazer a remoção dos íons por efluente de saída. É um processo capaz de remover íons, mas não é capaz de remover materiais particulados. Então, mais uma vez, a gente tem uma água com uma boa qualidade química e uma qualidade biológica, microbiológica ruim. Então, a gente vai ter a necessidade de pré-tratamento e pós-tratamento, por exemplo, com uma lâmpada UV para tentar diminuir a carga microbiana. Então, a gente tem aqui a combinação de resinas catiônicas e aniônicas com campo elétrico, demonstrando para vocês aqui o anodo e o cátodo.